Antes de orarmos, feche seus olhos por um instante e permita que a palavra de Deus fale primeiro ao seu coração. Todos nós, em algum momento, passamos por dias de alegria e também por dias de dor. Há momentos em que a alma se levanta como uma chama viva, em que orar parece fácil, natural, e o céu parece aberto sobre você. Você começa a falar com Deus e, sem perceber, se passam 10, 20 minutos e parece que o tempo para. São dias em que o Espírito Santo sopra sobre o seu coração e você sente a presença dele como um vento suave. Dias em que sua fé se renova e você sente como se pudesse voar. Como diz Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nesses momentos, parece que nada pode te abalar. Você sente coragem, sente paz, sente que Deus está te sustentando. Mas também existem outros dias, dias em que você se ajoelha para orar e as palavras não saem. Dias em que a culpa sussurra que talvez Deus não queira te ouvir desta vez. Dias em que o coração está pesado e a mente cansada. Mas mesmo nesses dias, Deus ainda está lá. Mesmo no silêncio, Ele ouve. Mesmo na fraqueza, Ele sustenta. E é sobre isso que o Senhor quer falar com você hoje. Se essa palavra já começou a tocar o seu coração, escreva nos comentários: Deus ainda está comigo. Há dias em que o coração parece distante. Você se ajoelha para orar, mas sente como se suas palavras não passassem do teto. O mesmo lugar onde antes você sentia a presença de Deus, agora parece vazio. E é nesses momentos que o inimigo tenta sussurrar: Deus se esqueceu de você. Mas ouça, isso é mentira. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparo. Muitas vezes, o Senhor está trabalhando em silêncio, moldando o teu coração, fortalecendo tua fé e ensinando você a depender dele e não das emoções. A fé verdadeira não vive de sensações, vive de confiança. Mesmo quando você não sente, Deus ainda está agindo. Mesmo quando parece que o céu se fechou, Ele ainda está te sustentando. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu em Romanos 7,15: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Até Paulo, que pregou o evangelho com poder, que expulsou demônios e curou enfermos, também teve dias de fraqueza. Ele confessou que travava uma batalha dentro de si, uma luta entre o querer fazer o bem e a realidade do pecado que tenta dominar o coração humano. E isso nos mostra algo precioso. Não é porque você luta que Deus se afastou. É justamente porque Ele te ama que o Espírito Santo está te moldando, te ensinando a lutar, te ensinando a se levantar mesmo após cada queda. Se você entende que Deus ainda trabalha mesmo no silêncio, escreva: Eu confio em Ti, Senhor. Nenhum de nós está isento dessa batalha, nem o mais fiel dos servos, nem o mais fervoroso dos adoradores. O pecado é persistente. Ele tenta se infiltrar em nossos pensamentos, nas nossas decisões e até nos nossos momentos de fraqueza. Mas saiba, a presença da luta não significa a ausência de Deus, significa que você ainda está no campo de batalha e o inimigo só luta contra quem tem valor. O apóstolo Paulo, em meio à sua luta interior, reconheceu: Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Romanos 7,18. Perceba que até ele, um homem cheio do Espírito, admitia sua humanidade. Isso é um consolo para nós, porque mostra que a graça de Deus é maior que nossas falhas. Você pode cair, mas o Senhor não desiste de você. Você pode tropeçar, mas Ele continua estendendo a mão. Provérbios 24:16 declara: Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O justo não é aquele que nunca cai, é aquele que, mesmo caindo, decide se levantar em nome de Jesus.
E cada vez que você se levanta, o inferno se enfraquece e o céu se alegra, porque o poder do arrependimento é maior do que o peso da culpa. Então não se entregue. Se hoje você sente que falhou, lembre-se, Deus não te chamou para viver prostrado, mas para se reerguer pela graça dele. Ele te dá uma nova chance a cada amanhecer. Se você crê que Deus te dá força para recomeçar, escreva com fé: eu me levanto em nome de Jesus. A beleza do Evangelho está justamente nisso. Deus não desiste de quem ainda está lutando. Mesmo quando você pensa que falhou demais, o Senhor olha para o teu coração e não para o teu histórico. Ele vê arrependimento onde o inimigo tenta colocar condenação. Ele vê esperança onde o mundo só vê queda. E ele estende a mão dizendo: filho, levanta-te, ainda há um propósito em você. O salmista escreveu em Salmos 37, 23, 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Deus não abandona seus filhos no chão. Ele segura tua mão com paciência e amor e te ensina a caminhar novamente. Quantas vezes você já sentiu que não tinha mais forças e mesmo assim se levantou? Foi Ele. Foi o Espírito Santo te reerguendo por dentro, te lembrando que a história ainda não acabou. O inimigo quer que você acredite que fracassou, mas o céu te diz: você está em construção. A cada queda, Deus constrói algo novo dentro de você. Humildade, resistência, fé amadurecida. Ele transforma feridas em testemunhos, fraquezas em força, lágrimas em vitória. Então não tema recomeçar, porque toda vez que você volta para a presença de Deus, você volta mais forte. Se essa palavra falou contigo, declare nos comentários: a graça de Deus me levantou. Mesmo que o pecado pareça forte, o nosso Salvador é infinitamente mais poderoso. Mesmo que a tentação insista, a graça de Deus é sempre maior. Na cruz, Jesus venceu o peso de todo o pecado, passado, presente e futuro. Ele não apenas perdoou, ele quebrou as correntes que te prendiam. Quando o inimigo tenta te acusar, lembre-se, o sangue de Jesus já te justificou. A culpa que o diabo lança sobre você não tem poder algum diante do sacrifício do Cordeiro. É por isso que a palavra diz em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus não se cansa de perdoar. Ele não olha para você com desprezo. Ele olha com misericórdia, porque quem foi lavado pelo sangue de Cristo já foi marcado com o selo da redenção. Por isso, não viva preso ao que passou. O arrependimento verdadeiro não é ficar olhando para trás, é se levantar e seguir na direção da cruz. O passado pode até te lembrar de quem você foi, mas o amor de Deus te lembra de quem você é agora. Um filho amado, perdoado e restaurado pelo poder do sangue de Jesus. Não importa quantas vezes você tenha caído, o perdão ainda está disponível hoje. A cruz continua de pé e o sangue de Cristo ainda fala por você. Se você crê que o sangue de Jesus te purificou, escreva com fé: eu sou livre em Cristo. Pode ser que você olhe para si mesmo e pense: eu não estou mudando, ainda erro, ainda falho. Mas ouça, o processo de Deus é diferente do ritmo do mundo. Ele não se apressa, porque o que Ele quer construir em você é permanente. Deus não trabalha com remendos. Ele trabalha com transformação. Filipenses 1:6 nos lembra disso. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, se Deus começou algo na sua vida, Ele não vai parar no meio do caminho. Talvez você não veja progresso agora, mas há raízes crescendo onde os olhos não alcançam. Há amadurecimento nas lágrimas, sabedoria nas lutas e crescimento no silêncio. Então, mesmo que você ainda sinta fraquezas, continue buscando.
Ore, mesmo quando não sentir vontade. Leia a palavra, mesmo quando o coração parecer seco. Cada passo, por menor que pareça, é uma semente de fé sendo regada pela paciência. Deus não quer perfeição, Ele quer perseverança. E Ele promete sustentar quem escolhe permanecer, porque a vitória não é de quem nunca cai, e sim de quem nunca desiste de levantar e seguir com Cristo. Não pare no meio do processo. Deus está te lapidando para algo maior do que você imagina. E quando Ele terminar, todos verão que foi o próprio Senhor quem te restaurou. Se você confia que Deus ainda está te moldando, declare: a boa obra continua em mim. Haverá dias em que você se sentirá fraco, cansado e sem forças para lutar. Dias em que a oração parece pesada e a palavra de Deus distante. Mas é justamente nesses dias que a graça do Senhor se manifesta de forma mais poderosa. Como diz 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que quando você se sente incapaz, Deus se torna sua força. Quando suas pernas tremem, Ele te sustenta. Quando seu coração se esgota, Ele renova seu espírito. Não é sobre o que você consegue fazer sozinho, é sobre confiar nele para te levantar, passo após passo. Até os grandes servos de Deus, como o apóstolo Paulo, tiveram momentos de desânimo. Eles tropeçaram, sentiram medo e, mesmo assim, escolheram continuar. A diferença é que eles se apoiaram no Senhor e não na própria capacidade. Portanto, não tema suas fraquezas, não se envergonhe de suas quedas. Cada fraqueza é uma oportunidade de experimentar o poder de Deus agindo em sua vida. Levante-se, mesmo que lentamente. Ore, mesmo que as palavras saiam trêmulas. Confie, mesmo quando não sentir confiança. Se você deseja que a força de Deus se aperfeiçoe em sua vida, escreva: Senhor, fortalece-me. A vida cristã não é feita apenas de grandes vitórias, mas de passos pequenos e consistentes. Cada oração, mesmo breve, cada leitura da palavra, mesmo que rápida, cada ato de fé, mesmo que silencioso, tudo conta. Deus valoriza a consistência do coração mais do que a grandiosidade das ações. Colossenses 3:2 nos ensina: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso significa que diariamente precisamos olhar para Jesus. Precisamos alinhar nossos pensamentos, nossas palavras e nossas escolhas com Ele. Não permita que as distrações do mundo tirem sua atenção do que é eterno. Não permita que os desejos passageiros do pecado te afastem da luz de Deus. A verdadeira liberdade está em viver centrado em Cristo, em manter o coração fixo nele, mesmo quando o mundo ao redor tenta nos desviar. E cada dia que você se mantém firme, mesmo cansado, é um dia em que Deus se alegra. Lembre-se, a vitória diária se constrói passo a passo, momento a momento. Não desanime por tropeços, use-os como degraus para subir mais alto. Se você quer viver cada dia mais perto de Deus, escreva: meu coração é seu, Senhor. Deus nos deu livre arbítrio e a cada dia fazemos escolhas. Escolher seguir a Cristo não é apenas um ato momentâneo, é uma decisão diária. É decidir amar mesmo quando é difícil, orar mesmo quando se sente fraco, obedecer mesmo quando não compreende. Provérbios 9:10 nos lembra: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor não é medo, mas respeito e amor reverente. É entender que nossas escolhas têm impacto e que a verdadeira liberdade está em viver dentro da vontade de Deus. Quando você escolhe obedecer, mesmo em pequenas coisas, você se fortalece espiritualmente. Quando você escolhe amar em vez de julgar, você se aproxima do coração de Cristo. A vida guiada pelo Espírito não é fácil, mas é plena. Não se trata de perfeição, mas de consistência no amor e na fé. Cada vez que você decide colocar Deus acima de seus desejos, Ele te eleva.
Cada vez que você escolhe a palavra acima da vontade própria, você cresce em santidade. Então hoje, escolha novamente. Escolha confiar, escolher obedecer e amar. Escolha seguir Jesus, mesmo quando tudo ao redor diz para desistir. Se você decide viver obediente e em amor a Deus, escreva: eu escolho te seguir, Senhor. Agora é o momento de entregar tudo ao Senhor. Seus planos, seus medos, seus sonhos, suas fraquezas e suas lutas. Tudo nas mãos daquele que é soberano. Deus deseja que confiemos nele plenamente, que caminhemos guiados pelo Espírito Santo, não pela nossa própria compreensão. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deixe que ele governe sua vida, que ele direcione cada passo, que suas palavras reflitam amor, que seus pensamentos sejam guiados pela verdade, que seu coração se mantenha firme, mesmo nas tempestades. Que sua vida seja um testemunho vivo do poder transformador de Jesus. A fidelidade de Deus é constante. Ele nos ama quando estamos fortes e nos segura quando estamos fracos. Não permita que a chama do seu coração esfrie. Não permita que as dificuldades apaguem o seu desejo de seguir Jesus. Permaneça firme, confiante e cheio de esperança. Se esta oração tocou seu coração, faça uma escolha hoje. Entregue sua vida completamente a Cristo. Que sua vida seja um farol de fé, esperança e amor. E lembre-se, onde há Jesus, há vitória, há perdão, há paz. Se você quer se entregar totalmente a Jesus, escreva: Senhor, minha vida é sua. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal, tenho certeza que vai ser uma ótima escolha para você. Me deixe te ajudar na caminhada com Deus.